Quando surge família Palmeiras, notícia bombástica que o André Hernan trouxe aqui pra gente, hein? Proposta milionária de Abel Ferreira. Leila Pereira tenta até renovar até 2027, porém nada certo ainda. Após o Super Mundial, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube aí, hein? Vamos acompanhar aqui o pessoal do G4 falando a respeito do Palmeiras no Mundial. E vamos ver aqui também as informações que o André Hernan trouxe pra gente sobre a proposta que o Al Hilal fez pro Abel Ferreira, né? Uma proposta milionária. A inscrição está aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí pra fortalecer nosso canal. Deixa o like. E é isso, família. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Palmeiras tem desfalque na delegação que vai aos Estados Unidos, Massa? Quem são? Não tem. Desfalque? Não tem? Não. Então tá bom. Mas tem o Paulinho que tá... Não, você me assustou agora. Não, tem Não, o o Paulinho... departamento médico tá liberado. Tá liberado. Mas tem o Paulinho que tá uma situação estranha. Tem. E que bom que você toca nesse assunto. Eu não tinha a informação dada pelo nosso palestra ontem de que, em caso extremo, é possível fazer uma nova intervenção cirúrgica, que não é quebrar o osso do cara de novo, colocar no lugar, colocar outro pino, nada disso. Então, vou começar pelo começo. Eu falei aqui, segunda-feira, né? Porque que Paulinho e Vitor Roque, o que eu esperava do time titular no Mundial, a recuperação do Paulinho, de acordo com o Palmeiras, vamos falar assim, de pessoas próximas que participaram disso, é uma recuperação normal. Ele fez a cirurgia em abril, em dezembro, voltou aos trabalhos em abril e gradativamente ele foi sendo colocado em campo. A carga começou com 35 minutos. Beleza. Quando passou para 60, ele sentiu dor. A partir daí, você precisa entender o que está acontecendo. O que é essa cirurgia que o Paulinho sofreu? É uma cirurgia simples, cara. Cirurgia osso, quando fratura, é relativamente simples. É muito mais difícil curar tendão, articulação, menisco, joelho, tornozelo. Cara, fratura em osso é mais simples de resolver. O que gerou a fratura por estresse? O que é fratura por estresse? O osso adoece por causa de uma infecção na membrana que reverte o osso e isso acaba enfraquecendo o osso e você vai dando pancada em cima ali, até ele fraturar. O Paulinho jogou um tempão com este osso fraturado. Beleza. Essa cirurgia foi bem feita e está curada. O que está acontecendo agora? Ele ainda sente dor no local. É preciso que o músculo que sustenta essa região da canela seja forte o suficiente para que ele não sinta dor. Não é uma dor lancinante, não é uma dor que... É um incômodo. Então, o que o Palmeiras fez até aqui? Não havia, pelo olhar do Palmeiras, a necessidade que ele jogasse 380 minutos, certo? Ele jogou 300 minutos em 11 jogos e nenhum deles foi titular e não completou nenhum dos jogos. É pouco, é muito pouco. Isso é um fato. Então, o que se espera do Paulinho? Ele não está pronto para o Mundial, ele não vai jogar 90 minutos no Mundial, ele ainda não está recuperado e depois que voltar, aí sim vão fazer um novo cronograma de trabalho para ele. Se decidirem por uma nova cirurgia, o que eu ouvi é de uma espécie de... como é que fala? Raspagem, uma limpeza próxima ao local. Foi o que eu ouvi. Eu não sou médico, eu não entendo nada disso, tá? E não é abrir a perna do cara, quebrar de novo, botar a pina outra vez, mais 6 meses, tá? Seria uma coisa parecida, até um exemplo que um médico me deu. Se você comparar com lesão no joelho... É uma artroscopia, uma limpeza... Exatamente. Então, há algo a ser feito, pode ser que precise, pode ser que não. Pode ser que o organismo dele ande. De todo modo, quando você investe um dinheiro desse num jogador, num ano especial que tem este campeonato diferente para disputar, deu errado. É possível dizer que deu errado. Porque ele não vai estar à disposição para jogar 90 minutos. Quer dizer, ele está à disposição, mas... É preciso ter cautela com a... Exatamente. Mas eu imagino que se fosse um torneio menos importante, talvez retiraria ele, para ele cuidar, seja operando ou não, para que,
reta final, vem Libertadores, Brasileira, Copa, aí quero você daqui um mês e pouco bem, tá? Mas o Mundial, você não convence nem o jogador a ficar fora. Pode nem ser ele que isso quer ficar seja fora. feito no final do ano, inclusive. E não convence. Porque, né? E não convence, não, também. E vai contra todo o movimento que o Palmeiras fez. Vou falar aqui, é Paulinho e Vitor Roque. Gastou, sei lá quantos... 43 de euros nos dois. Nos dois, né? Era para os dois estarem no Mundial. O Vitor Roque também não é titular. Não estou falando que ele é grosso, que não vale. Não tem nada, milhões, isso. Mas o fato... movimento feito pelo Palmeiras foi no sentido de, eu vou ter esses dois caras aqui e tal. Não vai ter. Pelo menos um não vai ter. O Massa acabou de falar. E só para não deixar passar, né? Lembrar um pouquinho da frase da Leila, o Palmeiras não é um hospital, não é não sei o que lá, não deve falar faz umas coisas parte, dessas. né? Faz parte faz do parte futebol, da... mas enfim. Não. Não é, eu acho que o Palmeiras vai perder o Mundial por causa disso, mas tá fora do que estava planejado, me parece. Tá. E só para ilustrar os minutos, só para... Massa, quando ele faz o 6-5 contra o São Paulo, que você esperava o quê? Mas Subir, né? Aí 9 minutos com o Ceará, 25 com o Flamengo, 21 com o Sport Cristal e 45 com o Cruzeiro. Ele nunca mais bateu nem o 6-5 lá contra do São Paulo, nunca mais bateu de Então, novo. o que eu ouvi lá no Paraguai é a origem da contusão, a inflamação na membrana que protege a canela, chama canelite, as pessoas têm, quem corre, dói. Só que se você não trata essa inflamação, ela vai para o osso e aí causa a fratura, porque o osso fica infeccionado. É assim que funciona. Pelo menos essa é a explicação que eu recebi, tá bom? E a partir daí o tratamento foi feito corretamente. Tem que abrir, consolidar a fratura, esperar o tempo de cicatrização, esperar o músculo crescer de novo de volta, porque você não usa mais a perna. E tem organismo que a coisa some, tem organismo que não, e ele está sentindo dor. Se está sentindo dor, é preciso resolver o problema. Porque ele tem contrato e ele é um grande jogador. Se é um ele jogador fosse para fazer a ser diferença. humano normal como nós, Tudo bem, pô. viveria normal. O problema é que ele é um atleta de alto É rendimento. isso. E Desde assim- que o cara pare de correr, né? Se o cara faz corrida, por exemplo, Também sentiria. ele tem que dar um tempo. Um atleta de alto rendimento que jogou com dores por 6 meses. Isso. Então, acho que na cabeça dele, no corpo dele, ele não quer mais passar por isso. Exato. E ele deve temer agravar, porque ele... Aí foi decisão, ele diz, né, dele, com o departamento médico do Atlético, de passar os últimos 6 meses jogando. A coisa caminhou de tal forma que ele não conseguia mais treinar no final, né? De tanta dor que ele sentia, porque aí a fratura por estresse já estava num estágio... Então, eu imagino que para ele voltar seria voltar sem sentir dor, né? E ele ainda está sentindo. Né? Parece um pouco o negócio do Garro, né? Jogou com Exatamente. chegou uma hora e falou, parei, não dá mais. Bom exemplo, né? Você força tudo numa temporada e você volta, ainda estou sentindo, né? Paro e aí eu vou tentar Exato. consertar de uma vez. Foi isso Exato. que ele tentou e ver essa situação. Mas o Toco tirou, né? E você fez o planejamento para ter os dois mais Estevão. Tem os 3 fera aí na frente, vão embora para esse Mundial. Você não vai ter praticamente um e o outro ainda está tentando se encaixar ali dentro do próprio time taticamente, etc. Mas, fala. Não, eu acho que eu concordo. É tanto quanto frustrante, mas faz parte, né? Não é uma lesão que tem o tempo definido de recuperação. O ligamento cruzado, 6 a 8 meses. O outro lá, tal. É uma questão de... É uma lesão mais chata, né, digamos assim. E acho que o Palmeiras tem essa situação de não ter, talvez, o trio como se imaginava, porque agora faltam poucos jogos para o Estevão, né? Pouquíssimos, né? No máximo 7, é isso, né? Se for até o final do Mundial. Então, 3 de mínimo, 7 de máximo. sendo que o Estevão pode estar na primeira seleção do Ancelotti, que é outra coisa também interessante, né? Mas, enfim, a cabeça do Estevão já né? Acho que deve estar em erupção, né? Porque vai acontecendo muita coisa. A despedida, a seleção brasileira, talvez titular da seleção brasileira com o Ancelotti pela primeira vez. Pensa nisso, cara. Não é qualquer coisa, né? Tem lá, volta o Casemiro, vai o Richarlison, Marquinhos e o Estevão, né?
Então a cabeça do Estevão também deve estar. E é natural que o menino. Eu acho que ele, até na minha concepção, ele mesmo tendo uma pequena queda de rendimento, eu acho que ele soube lidar bem com isso até agora. Daqui a pouco ele vai jogar na Europa, né? Agora, e soluções para isso, Massa? As soluções já estão colocadas. Dentro do campo, né? Quero dizer. Então, já estão colocadas até aqui. Você fala que o Vitor Roque não é titular e não é mesmo, mas quem é? Tem alguns, não todos, né? Você tem uma base, a base, para mim, se não acontecer nada, lembrando que os convocados se reapresentam 2 dias antes da estreia do Mundial. Então, são 2 só, né? Oi? 2 dias só, né? 2 dias, 2 dias, a estreia é dia 15, eles chegam nos Estados Unidos dia 12. 3 dias, tá. Não é isso? Chegam lá dia 12 à noite. Eles batem aqui para ir para lá ou vai Batem já aqui direto? para vir para lá. Em tese, o avião da Leila vai pegá-los, vai passar no Uruguai, no Paraguai e vai para... Não, vai passar no Uruguai, na Argentina e vai para os Estados Unidos. Deve ser esse o roteiro. E também vai levar o roupeiro que está com a seleção brasileira, certo? O jogo é quinta, não é? O jogo. Não. Da seleção. Terça. Terça. Terça Isso. em São Paulo. Quarta, eles devem estar todos aqui, Isso. aí eles vão para lá. Então, E aí vão o Palmeiras chegar... joga domingo, né? Vão chegar quarta à noite, ou quinta de manhã, enfim. Em campo, foi mais ou menos o que o Abel fez esse tempo todo. Ele não contou com o Paulinho. Né? Ele teve várias formas de fazer o time jogar. Ele descobriu o Giai, que jogou muito. Ele perdeu o Felipe Anderson. Ele ganhou o Maurício no Paulista, perdeu depois. Ele perdeu o Veiga, agora está tentando trazer o Veiga de volta. Ele ganhou o Flaco, mas o Flaco não convence. O Vitor Roque saiu da seca, mas ainda o time não trabalha para ele. O Palmeiras não está pronto. Está bem longe de ser pronto e a responsabilidade é do Abel Ferreira e da comissão técnica. O Vitor Roque tem um modelo diferente de ser centroavante. Ele é um centroavante que precisa de alimentação. É igual cabo de energia. Você pega um cabo de energia, joga ele aqui no meio do estúdio, ele não tem funcionalidade, a não ser que você conecte na tomada. Aí ele começa a funcionar. Então, o Vitor Roque é um cabo de energia sem alimentação. Ele faz o movimento, faz o facão para lá, para cá, e não recebe a bola. Não recebe a bola. O Palmeiras é um time com dificuldade de atacar a linha. Quando as pessoas falam atacar a linha, o que é isso? Quando você pega um time postado ali, defensivo, postado, você precisa criar movimentos para que o seu jogador de definição, ou qualquer outro, ou que a movimentação desse jogador de definição abra espaço para que você possa finalizar. Se vocês observarem o segundo tempo do jogo contra o Cruzeiro, o Palmeiras chegou a ter, acho que 80% de posse. Mas é uma posse inerte, inútil, porque a bola fica rodando a área do Cruzeiro e, invariavelmente, acaba com um cruzamento para ninguém. Então, este modelo que precisa ser revisto e aburilado nesses 15 dias, 13 dias até a estreia. Precisa ser burilado, para que vocês não tenham dúvida, não pensem que o Al-Ahly e o Inter Miami eu não sei. Sinceramente, parece uma apresentação de circo. Mas o Al-Ahly não vai jogar aberto contra o Palmeiras, como fez nos últimos 2 mundiais. Num deles o Palmeiras ganhou, foi a melhor atuação do Palmeiras, e no outro empatou. Perdeu nos pênaltis. Pênalti ridículo. Pênalti. Enfim. Então, o que eu estava pensando para isso? Para você resolver ou melhorar essa questão do Vitor Roque. Primeiro, ter o Paulinho ao lado dele, que é um jogador que força a abertura de espaço. Veja como ele tem domínio de bola e o domínio dele já é olhando ou para o gol ou procurando alguém para passar. O Estevão atrás dos dois, esse é um movimento, me parece claro, você colocar um jogador que é capaz de, quando recebe uma bola entre as linhas, e aí você tem o Martínez que faz isso muito bem, e tem um cara que conduz, que é o Rios, que dá outra característica para o meio, para jogar mais pelo lado. Os 2 atacantes, o Estevão por trás, o Alan, não tem outro. O Alan hoje é o melhor jogador para atuar na linha do lado direito, porque ele entrega muito mais do que um ala, né? Ele entrega definição com o pé esquerdo para dentro,
ele entrega a possibilidade de trocar de posição com o Estevão, ele entrega a possibilidade de cobrir o Rios, na saída do Rios, aquele movimento que o Richard Rios faz assim, ó, né? Como se fosse um afluente de Rios, você está indo no Rio, de repente o Rio faz assim. O Rios faz muito essa jogada, ele sai do meio e vai para a meia direita ou para a ponta direita. O Alan é capaz de uma retomada fechar esse espaço para dar sossego para o Giai, né? E do outro lado o Piquerez, menos apaixonado por Ana de Armas, que ele possa ser uma opção também para o lado esquerdo com a chegada ou do Martínez ou do próprio Estevão e do Paulinho. Então, eu não faria nada diferente disso. Meu time para a estreia do Campeonato Mundial de Clubes da FIFA é o Everton, Giai, Gomes, Murilo e o Piquerez, Martínez, Rios, Estevão, Alan, Paulinho e Vitor Roque. Imagino que não teremos Paulinho. Então, imagino que vai entrar o Maurício e vai entrar o Maurício como segundo homem de ataque, como meio atacante. E vamos esperar ver aonde ele vai colocar o Estevão. Se vai colocar do lado do campo. Eu acho que o Estevão, você tem 35 inscritos e você pode levar 26 para o estádio. Certo? Então, acho que dá para você, com as opções que o Palmeiras tem, fazer o time jogar e jogar bem. E acho que o Estevão é um jogador para esse tipo de jogo. Né? É um jogador para fazer o adversário se preocupar um pouco. Porque o capitão do Porto, meia, não é capitão, o meia lá do Porto falou, olha, eu respeito o Palmeiras e tal, mas a minha maior preocupação é o Awali, por causa do jeito de jogar, certo? Então, acho que é uma coisa que o Palmeiras tem que olhar agora definitivamente. O Abel, acho que na penúltima coletiva em que ele esteve em campo, quando não está expulso, né? Ou empurrando o cinegrafista, fazendo graça, ele disse o seguinte, nós estamos olhando para isso já há algum tempo, do Porto, né? Então eles sabem exatamente o que... se tem essa comissão técnica faz coisas muito boas, uma dessas é o estudo do adversário. Pode ser que erre na estratégia como fez contra o Flamengo, mas isso eu confio que vai estar bem feito para a estreia no domingo, dia 15, Palmeiras e Porto, no Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. Eu tô sabendo Abel Ferreira. E aí, Hernanzito vai contar pra gente, porque Al Hilal veio com tudo pra cima do Abel Ferreira pro lugar de Jorge Jesus, enquanto o Izag, né, não assumia, antes, né, do vice-campeão da Liga dos Campeões pela Inter de Milão assumir, o alvo foi Abel Ferreira. E ele negou o Hernanzito? Conta pra gente. 20 dias atrás, ele foi procurado, né? E deixar bem claro que não procuraram o Palmeiras, né? Procuraram o Abel Ferreira para contratá-lo com uma oferta salarial 3 vezes mais. O Abel ganha em euros, né? Vamos colocar o salário do Abel em euros. Dá na casa de 6 milhões de euros ano. Então seria mais ou menos 6 vezes 3, 18, né? 18 milhões de euros ano. A nossa equipe profissional de futebol, mais do que o... Hoje o salário do Inzaghi bate na casa dos 25 milhões de euros ano, né? Então, assim, a oferta foi feita, a primeira conversa, e o Abel simplesmente não quis levar a conversa adiante. Disse que estava focado no Palmeiras, no Mundial, nas competições, e que tem a intenção de cumprir o seu contrato, que é teoricamente o último ano de contrato, sendo que o Palmeiras vai tentar, depois do Mundial de Clubes, a todo custo, renovar até 2027. Né? Vai ter reuniões, conversas, uma conversa que já existe preliminar para essa renovação de contrato, né? Mas ainda não tem nada definido, não tem contrato batido para ele assinar ainda. Né? Então ele não quis ouvir, está focado no Palmeiras, agradeceu. E o curioso é que, assim, eu questionei, mas como o Abel seria um plano A e o Inzaghi seria o plano B, e o que me disseram foi o seguinte: o Al Hilal não tinha o Inzaghi, e o Inzaghi seria o plano B,
E o que me disseram foi o seguinte: o Al Hilal não tinha o Inzaghi na sua lista de treinadores ali como A, B ou C, porque ele estava envolvido na final da Liga dos Campeões. Então seria assim, impossível você tirar um treinador que estava ali na final, ou negociar com um treinador que está ali na final de uma Liga dos Campeões. Se o Inzaghi ganhasse a Liga dos Campeões, ficaria muito valorizado. Então, o fato do Inzaghi não ter ganhado, né, não ter se valorizado, foi o Al Hilal, depois da negativa do Abel, estava procurando também outros nomes, sondou outros nomes, mas aí conseguiu fazer uma oferta e negociar e contratar o Inzaghi, né, que é um valor mais alto, inclusive, do que o Abel Ferreira. Então, muito se questionou, mas o Abel era plano A e o Inzaghi plano B? Não, isso não existe. Quando o Al Hilal procura o Abel Ferreira, não existia Inzaghi na visão ali do Al Hilal, porque ele estava disputando a final do Mundial, da Liga dos Campeões com o Inter de Milão. PVC, esportivamente, claro que financeiramente aqui a gente está brincando, mas a gente sabe que é uma quantia muito alta de dinheiro, de grana mesmo, e ele já tem um baita de um salário no Palmeiras. Esportivamente, e aí é uma decisão pessoal, né? Se a pessoa quer ganhar mais e ela tem a proposta, é um direito dela. Esportivamente, ficar no Palmeiras é a melhor decisão, ainda mais com uma Copa do Mundo de clubes aí para ser disputada em alguns dias? O Abel não recusa a proposta do Oriente Médio nesse momento. Tem a história do Al-Sadd, ninguém vai esquecer a história do Al-Sadd, tá certo? Então, não estamos analisando o Al-Sadd lá atrás. Aliás, como é que está a atualização dessa história? Depende da FIFA dizer que tem uma multa ou que não tem uma multa. Um dia vai chegar, a FIFA determinar que tem uma multa ou que não tem uma multa e aí resolve o problema. Ninguém nunca confirmou que o Abel assinou o pré-contrato, nem desmentiu que ele assinou o pré-contrato. Aparentemente tinha um pré-contrato e o caso foi parar na FIFA. É uma alegação do Al-Sadd do Catar, né, que diz que o Abel assinou esse pré-contrato e que ele não cumpriu e levou o caso à FIFA. Então essa situação ainda não teve uma resolução. Só estou falando isso para não parecer que eu estou falando, então você está falando do Al Hilal, mas você não esqueceu do Al-Sadd. Não, eu não esqueci do Al-Sadd. Deixa o Al-Sadd aqui do lado, tem um outro caso, a gente pode analisar particularmente quando vier a decisão da FIFA. O caso do Al Hilal. Ele tem compromisso com o Palmeiras para jogar o Mundial de Clubes. Ele renovou o contrato com o Palmeiras para ir para a Copa do Mundo de Clubes. Ele não vai roer a corda com o Palmeiras no Mundial de Clubes, tá? Então ele não vai roer a corda do Palmeiras depois do Mundial de Clubes? Talvez, se tivesse uma mesma proposta, ele talvez aceitasse em agosto, porque é outro cenário. Ele tem contrato e compromisso também até o final do ano. E o Palmeiras quer renovar com ele até 2027, mas não está renovado. O compromisso dele é até dezembro. Se ele resolver roer a corda em agosto, porque tem uma proposta, negocia e vai embora se for o caso. Bom, nesse momento, 20 dias atrás, ele era 100% na Libertadores, líder do campeonato, 2 pontos na frente do Flamengo. Lua de mel. Sabia que tinha lá atrás um desgaste com o Palmeiras. Qualquer relação de 5 anos até casamento cria ruído depois de 5 anos. Então, aí você tem uma relação que em janeiro, fevereiro, março, tinha ruído. Ele remontou o time. O time está jogando com 5 titulares que não existiam no ano passado, né? Grosso modo, Giai, Mikael, que machucou, Emi Martínez, Facundo Torres, Vitor Roque. É metade do time que não existia no ano passado. Então, como a gente disse aqui no começo do Brasileiro, o Palmeiras está sendo refeito. Não é como fazer um Cruzeiro, mas é uma reorganização de um time. Dá trabalho, indica oscilação. Entendemos? Não. Não entendemos, porque aí você perde 2 jogos e você fala... Pô, mas que absurdo, mas o Abel agrediu o cinegrafista. Na minha visão, ele foi mal educado com o cinegrafista. Não foi uma agressão, mas foi mal educado com o cinegrafista. Ficou irritado e isso gerou uma falta de educação. Bom, ponto. O que isso tem a ver com um time que está 2 pontos atrás no Brasileiro e que é 100% na Libertadores? Nada. O Abel não vai embora do Palmeiras por causa de uma proposta do Al Hilal. O Abel pode ir embora do Palmeiras porque ele vai encher a paciência de tanta coisa que acontece em torno.
Porque a gente não consegue entender que o técnico da Internacional de Milão, que o Al Hilal quer, tomou a maior goleada da história da Champions League. Porque a gente não consegue perceber que há 2 rodadas do final da fase de Liga da Champions League, o Paris Saint-Germain estava em 25º lugar, virtualmente eliminado. E 7 meses depois ele é campeão da Champions, aplicando a maior goleada da história. Campeão em junho, só em festival de quadrilha. Não tem outro jeito. Campeão em junho não vai ser. Vai ser campeão em julho, se for no Mundial, e em novembro, se for na Copa do Brasil e da Libertadores, e em dezembro do Brasileiro. Em junho não vai ser. Então calma. Só que a pressão fica descomunal, na minha opinião. O Abel não vai embora por causa dos milhões do Al Hilal. Ele pode ir embora por uma proposta tentadora da Premier League, por uma proposta sensacional da Liga Espanhola, por voltar para casa em Portugal. Pode até ser para o Oriente Médio, mas ele vai embora para a Arábia Saudita se tiver de paciência na Lua aqui no Brasil por causa disso. Por todo o desgaste, né? E a gente sabe como é pesado. Oi, Hernan. E tem uma questão também que o próprio Abel, antes do jogo contra o Cruzeiro, disse: o importante é você terminar o Brasileirão na frente em dezembro, e não agora. É claro. Porque a pergunta que eu fiz para ele foi: é importante terminar esse primeiro ciclo aí até o Mundial, em primeiro na Libertadores, com a melhor campanha, classificado para as oitavas no único confronto de Série A e na primeira colocação do Brasileiro? Ele falou: cara, o importante do Brasileiro é terminar em primeiro lá em dezembro. Isso antes do jogo. Então, assim, quando o Palmeiras perde pro Cruzeiro, parece que criou uma crise no time. Parece que tem uma crise. Parece que o Palmeiras vai para o Mundial em crise. Pelo menos isso eu vi muito de torcedor do Palmeiras. Né? Agora tem a questão do Paulinho, de Ciro, parece que vai ter que fazer cirurgia ou não. O Palmeiras me garante que não tem nada disso. O Palmeiras me garante que o Paulinho está passando por um cronograma individualizado de controle de carga e que ele já publicamente, o Paulinho, já disse que sente dores de fato, e aí o Palmeiras vai dosando esse controle de carga para ele ter uma recuperação melhor, e que nesse momento não se fala em fazer cirurgia de novo. Pelo menos é a minha apuração, respeitando todas as apurações. Isso também cai como uma bomba. O Paulinho. E uma fonte do Palmeiras me disse: o Paulinho foi contratado não para o Mundial. O Paulinho foi contratado para ter um contrato longo com o Palmeiras. Não é contratado para o Mundial. Vai ser um jogador importante no Mundial. Mas tem que pensar que a recuperação dele, da lesão grave que ele teve, é a longo prazo. Não é para agora no Mundial. Então, assim, tudo vira crise às vezes no Palmeiras quando perde um jogo. Então, família, essas foram as notícias de hoje do Verdão. A gente viu aí o Paulo Massini trazendo as informações dele lá no G4, né, cara, a respeito do Paulinho, que o nosso palestra também apurou e levantou lá pra gente. O Palmeiras não descarta, né, uma nova cirurgia aí, mas não agora, antes do Mundial, bem provavelmente que mais pro fim do ano, caso seja necessário, né, família? Então, é complicado, cara. Veio a calhar aquela frase da Leila, né, que ela falou que o Palmeiras não é DM, que não é hospital. E o Palmeiras contratou um jogador machucado, infelizmente já sabendo da situação, mas acreditando numa pronta recuperação. O que parece que não tem acontecido, né? Paulinho ainda sente dores. E isso agora veio à tona aí com essa informação de que o Paulinho pode estar precisando de uma nova cirurgia ou de fazer algum procedimento para sanar essas dores. Porque a gente consegue perceber que ele não tem um desempenho, né? Ele não tem um desempenho assim como esperado. Ele tá fazendo controle de carga, mas ele joga 9 minutos, depois joga 30, depois joga 20, joga 60 e não consegue ter uma confirmação ali, uma titularidade, que é o que se espera dele, porque ele veio para ser protagonista, certo? Ele não veio para ser só mais um reserva de luxo, ele veio para ser titular, protagonista do Palmeiras. Terceiro jogador mais caro do Brasileirão, do Brasil no caso, terceira contratação ali mais cara do Brasil no momento, 18 milhões de euros. A gente esperava que fosse a dupla titular, ele e Vitor Roque, né, cara? Dois jogadores aí, o Vitor Roque, o jogador mais caro do Brasil. Paulinho, o terceiro jogador mais caro do Brasil. E os dois não estão atuando juntos. Tem que se avaliar aí certinho o que está acontecendo, né? E a notícia aqui, a pauta mais importante do vídeo, que foi que o André Hernan levantou, a apuração do André Hernan aí no All Sport, foi de que
O Al Hilal veio forte, cara, veio pesado para levar o Abel embora. Um caminhão de dinheiro aí, mas o Abel recusou. Aí a gente pode, né, cara, exaltar o Abel por não ligar por dinheiro, por querer ficar no Palmeiras. Ou vão ter os mais pessimistas que vão falar que ele não quis por conta da esposa dele, porque lá nas Arábias a gente sabe que a mulher tem um certo preconceito, enfim, podem afirmar tantas coisas do lado positivo quanto do lado negativo. Eu prefiro me apegar que ele tem sim projetos, tem planos pro Verdão, até o fim do ano ele tem contrato, e a Leila Pereira já disse que quer ele até 2027, né? Então, o projeto principal, logicamente, que ele sempre veio falando, batendo na tecla, é o Super Mundial. Mas é isso, a partir do Super Mundial ele também vai estar livre aí para assinar um pré-contrato com qualquer time, tendo em vista que o contrato dele acaba no final do ano de 2025, né, em dezembro de 2025. É isso, cara, eu espero que ele fique de coração mesmo. Cara, é que a mídia do Brasil, ela é tendenciosa, ela é manipuladora. E o palmeirense já é chato por natureza, tá ligado? Então, juntou esse combo da mídia pressionando o Abel, bate no Abel, bate no Abel. Toda vez o Abel é pauta, é só polêmica em cima do cara. O cara surta, mano. O cara tá ficando até careca já, tá ficando até calvo, coitado do Abel. E, mano, uma hora enche o saco, velho. Uma hora enche o saco, uma hora ele vai querer meter o pé com certeza. Mas eu espero que ele fique muito mais tempo aí pra dar muitas mais alegrias pra nós, porque essa era que a gente tá vivendo, cara. Depois que ele for embora, eu sei que a gente vai aprender a dar valor. Por mim, ele ficava com contrato vitalício aí, mano. Porque quem que é melhor que ele no momento? Quem que vai entrar no lugar dele? Aqui que atua aqui no Brasil atualmente. Pô, não tem, cara. Fala a verdade. Enfim, cada um tem sua opinião. Inclusive, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? O Abel deve ficar ou ele deve sair? Porque proposta a gente sabe que vai ter muito mais depois do Super Mundial, né? Ainda mais se o Palmeiras desempenhar bem lá. Já tá tendo propostas antes. Desde sempre estão tendo propostas. Vem essas especulações aí. Muito por conta do trabalho que ele fez no Palmeiras nesses 5 anos, né, cara? Muitos títulos. E números importantíssimos. Então, proposta vai ter mesmo. Comenta aqui embaixo se vocês acham que o Abel deve ficar ou acabou o ciclo. E a respeito do Paulinho também, família. Será que ele vai precisar fazer cirurgia de novo? Ou isso aí é só questão de adaptação, de organismo responder melhor ali a cirurgia e já ele vai estar 10? Pra mim, Paulinho, cara, tinha que estar sendo titular com o Vitor Roque. Mas essas questões das dores aí fica complicado, né? Mas é isso. Esse foi o vídeo de hoje, beleza? Muito obrigado a todos que chegaram até aqui o final do vídeo. Obrigado a todos que se inscreveram, todos que deixam like. Isso fortalece muito o nosso trabalho, beleza? E é isso, família. Tá chegando o Super Mundial, dia 15 tá aí. Falta pouquíssimos dias pra essa competição tão importante do ano, né, cara? E é isso. A ansiedade já começa a bater. Por enquanto ainda tô meio tranquilo. Mas logo, logo a gente vai começar, né? Aquela euforia de um campeonato tão importante como esse. O Palmeiras que vai estrear contra o Porto, né, no dia 15. E é isso, vamos embora, vamos que vamos, é acreditar, é torcer, e seja o que Deus quiser, que o Palmeiras passe pelo menos da primeira fase aí, beleza? Então até o próximo vídeo, avante palestra, porque é louco, é nóis.